olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade com as funções orgânicas. Hoje nós vamos trabalhar com as funções nitrogenadas. Bom, nós vimos no decorrer desses PETs, desde o volume 1 até aqui, que existem várias funções. Trabalhamos bem os hidrocarbonetos, falamos bastante das funções oxigenadas, ou seja, as funções que têm ali o oxigênio, e hoje nós vamos falar das funções que têm presente o nitrogênio. São elas aminas, amidas, nitrilas e os nitrocompostos, ok? Bom, nós vamos trabalhar algumas de suas características, mas o foco maior vai ser na nomenclatura, tá? Para vocês terem capacidade de poder fazer, então, as atividades do PET. Esse conteúdo está englobado no volume 4, na primeira e na segunda semana, ok? Bom, então, como eu já falei para vocês, a ligação que vai predominar durante toda essa nossa discussão da aula de hoje é a ligação nitrogênio e carbono. Então, todos esses grupos terão essa ligação, cada um com as suas especificações e com as suas características. Vamos relembrar quais os nomes que eu falei com vocês? Então, nós temos as aminas, as amidas, as nitrilas e os nitrocompostos, tá? Todas essas substâncias têm a ligação nitrogênio-carbono, NC, tranquilo? Apesar dos nomes serem um pouco parecidos das duas primeiras, vocês verão que a estrutura é bem diferente, então vai ser fácil diferenciar uma da outra, ok? Então vamos lá, vamos começar com as aminas. O que é uma amina? Amina é justamente uma amônia, que é NH3, que ela é substituída, ou seja, cada H da estrutura é substituído por uma cadeia carbônica. Dessa forma, eu posso ter então três tipos de aminas. Eu tenho a amina primária, que é quando eu perco um hidrogênio e substituo por uma cadeia carbônica. A amina secundária, que é quando eu perco dois hidrogênios e são substituídos por duas cadeias carbônicas. E a amina terciária, quando eu perco todos os hidrogênios e eles são substituídos por cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas, nós representamos ela de forma análoga com essa letra R e diferenciamos as cadeias com os números R1, R2, R3, ok? Bom, como funciona então a nomenclatura de uma amina primária? Ou seja, aquela amina que perdeu um H e colocou ali, acrescentou ali uma cadeia carbônica. Então, primeiro nós vamos ter o prefixo, que nós já sabemos, que é a quantidade de carbono. Lembra? O infixo, que vai referir-se à ligação química entre os carbonos. E a terminação amina. Então, olha que legal, a amina você não tem igual a gente tinha nas oxigenadas, ona, ol, al, não tem isso. Você já termina com o nome amina, ok? Vamos ver um exemplo? Então, olha só, eu já vou colocar aqui direto o nome para facilitar a compreensão, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo onde eu tenho as ligações de carbono sendo indicadas por traço, o N, o nitrogênio, e o H2. Se esse N está ligado a dois Hs, quer dizer que ele foi substituído só um hidrogênio dele. Se foi substituído só um hidrogênio, ele é uma amina primária, tá? Então, qual que é o nome dele? Buta-1-amina. Por quê? But, quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Logo, but. Porque só tem ligação simples entre eles, só tem um traço ali. Porque no carbono 1 está ligado à amina, ok? Facinho, né? E quando eu tenho, então, amina secundária ou amina terciária, ou seja, quando eu tenho mais de um hidrogênio sendo trocados por cadeias carbônicas. Nesse caso, nós vamos considerar a cadeia principal a que tiver maior número de carbonos.
As demais cadeias, as demais substituições, nós vamos considerar como se fossem radicais. Só que diferente dos radicais ou as ramificações que trabalhávamos antes, onde você colocava o número aonde estava o carbono, agora nós vamos colocar a letra N, indicando que aquele substituinte está ligado ao nitrogênio. Vamos a alguns exemplos? Então, olha só, esses exemplos aqui. Então, eu tenho aqui o N-metilpropanamina. E aqui tenho a estrutura dele. Então, a cadeia central é a que tiver a maior quantidade de carbonos. Observe que de um lado eu tenho 3 carbonos e do outro eu tenho apenas 1 carbono. Logo, o nome principal, ou seja, o nome da cadeia principal, refere-se a esses 3 carbonos. Então, prop, aqui eu tenho ligação simples amina, porque se trata de uma amina, ok? Beleza. E eu tenho N-metil. Por quê? O segundo substituinte, ou seja, o segundo carbono aqui presente, ele é o metil, certo? Ele tem um carbono, ele é uma ramificação ou um substituinte metil, que está ligado ao N. Então, por isso, N-metil e não um número, ok? Vamos a mais um exemplo? Outro exemplo aqui. Então, agora eu tenho um nitrogênio que perdeu os seus 3 hidrogênios, seus 3 Hs, tudo por cadeias carbônicas, ok? Tudo aqui é cadeia carbônica. Então, qual que vai ser a cadeia principal? A que tiver maior quantidade de carbonos. Então, se eu olhar de um lado, eu tenho 2 carbonos, para baixo eu tenho 1 carbono e do outro lado eu tenho 3 carbonos. Uai, Débora, mas eu estou vendo 4 carbonos ali. Por que eu estou vendo 4 carbonos? Porque existe ali uma outra ramificação. Vamos com calma. Então, olha só. Primeiro, cadeia principal, maior quantidade de carbonos. Então, prop, porque tem 3 carbonos, ligação simples, amina, por se tratar de um grupo amina. Ótimo. Agora, quando houver ramificação ligada ao carbono, eu preciso indicar o número do carbono. Se a ramificação estiver ligada ao nitrogênio, ao N, eu só preciso indicar a letra N. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2N de metil. Quantos carbonos que eu tenho aqui na esquerda? Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Logo, a minha ramificação está ligada ao carbono 2 e a minha outra ramificação metil está ligada ao N, ao nitrogênio. E ainda tenho uma terceira ramificação, que é o N-etil, que é justamente essa outra partezinha aqui. Então, dessa forma, vocês entendem que toda a estrutura segue as mesmas regrinhas que nós tínhamos antes. A única diferença é que quando estiver ligado ao nitrogênio, eu preciso indicar pela letra N, ok? Bom, agora aqui comigo, vamos ver agora as características, um pouquinho sobre essas características. Bom, as aminas, como eu falei para vocês, elas partem da amônia. A amônia é uma substância básica, certo? Esse nitrogênio, ele tem ali os seus elétrons não ligantes, ele tem essa capacidade de doação de elétrons e por isso ele tem então essa característica básica, segundo a teoria de Lewis. Bom, à medida que o átomo de nitrogênio nas moléculas de aminas vão oferecendo esses pares, eu vou então tendo esse caráter firmado, esse caráter básico. Quando se trata de aminas abertas, como essas que nós trabalhamos, ou chamadas de aminas alifáticas, ou seja, essas cadeias abertas, eu tenho ali então um caráter mais básico do que quando eu tenho ali um substituinte com um anel aromático, quando eu tenho benzeno, ok? E essas substâncias, normalmente, ela tem uma característica muito forte, que é o cheiro forte, né? Esses odores muito fortes, tá bom? Bom, vamos falar agora das amidas. Então, diferente das aminas, com N, as amidas, ela vai ter, então, o nitrogênio ligado à carbonila, que é esse C dupla O. Esse C dupla O
indica justamente a carbonila, ok? Então, o grupo amida é quando eu tenho um nitrogênio, um N, ligado a uma carbonila, certo? E ela também pode ser substituída, né? Eu posso perder aqueles outros os outros hidrogênios e substituir por cadeias carbônicas, tá bom? Como que funciona, então, a nomenclatura de uma amida? A nomenclatura de uma amida, gente, vai ser muito similar com a da amina, ok? Lembrando que a diferença entre uma e outra está justamente na sua estrutura, tá? Enquanto que a anterior só preciso ligar carbono com N, aqui eu preciso ligar NC≡O, ok? Então, olha só, o nome vai ter o prefixo, o infixo, a localização do grupo e o termo amida, ok? E se ela for substituída, você vai considerar sempre a cadeia maior que tenha a carbonila e os demais grupos como substituintes. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui vários exemplos para vocês, tá bom? Então, olha só, aqui no primeiro eu tenho o etanamida, ou conhecido como acetamida. Então, aqui eu vou ter o C≡O e o NH2, ou seja, ela só perdeu um hidrogênio, que está ligado direto na carbonila, é uma amida. O nome indica a quantidade de carbonos, as ligações entre eles, o termo amida, certo? Igualzinho a gente viu. Agora, olha esse segundo exemplo aqui. Agora, esse nitrogênio, ele já é 2 vezes substituído. Se ele é 2 vezes substituído, observe que o nome agora também indica isso. Então, eu vou ter o N-metil, porque esse substituinte metil está ligado no N. O trimetil, o 3-metil, porque ele tem no carbono 3 um outro metil. E o but, por indicar a quantidade de carbonos, ligação simples, amida, por causa da função NC≡O, ok? E agora o último exemplo, onde eu tenho então aqui todos os hidrogênios foram substituídos, sendo que um deles é a carbonila. Então, observe que a quantidade maior de carbonos ali indica a cadeia principal. Depois eu tenho o NN-etilmetil, diferente do anterior, aqui ele colocou tudo junto. Então, eu tenho no N ligado um etil e no N ligado um metil e todo o restante da cadeia, conforme nós já vimos. Ok? Bom, vou dar uma passada aqui. Características das amidas. Então, diferente das aminas, a característica básica das amidas é menor. Por quê? Como o hidrogênio ele é mais eletronegativo, ele termina puxando essa carga elétrica, essa carga negativa para si, o que diminui, então, essa característica de doação de elétrons, tá bom? Eles são obtidos a partir da reação de ácido carboxílico com amônia, que seria a amida não substituída, tá bom? Bom, então, essas são as características das aminas e das amidas, ok? Então, relembrando, o primeiro grupo, aminas, é quando eu tenho uma amônia que perde um hidrogênio e ele é ligado a uma cadeia carbônica, ok? Até aí. Quando essa cadeia carbônica, esse substituinte, ele é um C≡O, eu tenho então ali uma amida, ok? E ainda, na segunda semana do PET de vocês vão trabalhar ainda mais 2 compostos, que são as nitrilas e os nitrocompostos, tá? No PET, vocês vão perceber algumas características legais referentes a isso, tem toda uma contextualização com relação a esses compostos, mas aqui, especificamente, nós vamos trabalhar mais com a nomenclatura mesmo, tá bom? Então, agora, eu vou pedir para vocês estarem vendo com vocês essas questões, tá bom? Então, vamos lá. Os nitrocompostos são derivados orgânicos do ácido nítrico, HNO3.
são caracterizados pela presença do grupo nitro NO2. E aqui eu tenho as estruturas. Bom, se a gente perceber aqui, eu já até coloquei aqui para facilitar para a gente. Então, olha só, as nitrilas... nós estamos falando, desculpa, dos nitrocompostos. Os nitrocompostos, eles vão ter sempre o NO2 interagindo com eles. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um anel benzeno, um anel aromático benzeno, substituído, então, um dos hidrogênios pelo grupo nitro, ok? Aqui eu tenho uma molécula, uma cadeia carbônica, que perdeu um dos seus hidrogênios e o substituinte agora é um grupo nitro. Então, como ficaria o nome disso daqui? Então, eu vou colocar o nome. Então, primeiro eu vou usar o termo nitro. E o restante, o que significa? Qual que é a cadeia? Então, esse aqui é o nitrobenzeno. Então, eu vou sempre, para nomear, vou colocar o termo nitro primeiro e depois eu vou colocar o que representa o nome do restante da cadeia. Nesse caso aqui, eu não coloquei os hidrogênios, mas se trata de um hidrocarboneto. Se tratando de um hidrocarboneto, então o nome seria met, et, prop, but. Então, but, só ligação simples, então, butano. Então, esse daqui é o nitrobutano. Ok? Então, nitrobutano, nitrobenzeno. Tranquilo? Bom, e ainda, né, aqui eu trouxe para vocês um exemplo que tem lá no PET de vocês, que é justamente essa molécula aqui com anel aromático, né? Que ele tem 3 nitro. Então, ele é o trinitrotolueno, ok? Esse tem um nome um pouquinho diferente. Mas eu coloquei ele aqui porque ele também aparece no PET de vocês. Bom, vamos agora trabalhar um pouquinho então com as nitrilas. Então, as nitrilas são obtidas a partir da substituição do hidrogênio, do gás cianídrico, HCN, por radical orgânico. Então, eu tenho aqui esse radical C-tripla-N. Então, esse C-tripla-N é que faz com que esse composto seja uma nitrila, ok? Aqui com o amigo, vamos colocar o nome. Então, as nitrilas, o nome você vai usar também sempre ao final, ok? Então, o termo sempre vai ser no final. Então, a quantidade de carbonos, então, é et. Ligação simples entre carbonos. Uai, Débora, mas e essa ligação tripla aqui? Não deveria ser o in? Não, porque essa ligação tripla não é entre carbonos. É entre carbono e nitrogênio, ok? Então, né? Terminação aqui, O, porque é um hidrocarboneto, nitrila. Então, esse é o etanonitrila. Ok? Uma outra forma de você nomear isso daqui seria você substituir, considerar que aqui era um ácido, aqui tinha um hidrogênio, e eu substituir esse hidrogênio por esse metil. E aí seria um cianeto, metilcianeto, tá bom? Se eu fizesse isso. Mas no PET de vocês, a melhor forma de vocês continuarem será assim. Então, eu coloco o nome da cadeia e uso o termo nitrila no final, tá bom? E nos nitrocompostos, eu uso a palavra nitro na frente, tá? Bom, então, revisando com vocês aqui rapidinho. As aminas são quando eu tenho carbono e nitrogênio. Ou seja, a amônia perdeu um hidrogênio e teve uma cadeia ali carbônica substituindo. As amidas é quando eu tenho o N ligado ao C-dupla-O, que é a carbonila. Então, nesse caso, eu tenho uma amida. Eu tenho uma nitrila se eu tiver a presença do C-tripla-N. E tenho um nitro composto se eu tiver o NO2, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, espero que tenha ficado claro. Se ainda ficou alguma dúvida, mande para os nossos canais de atendimento.
para que a gente possa sanar essas dúvidas no nosso Tira Dúvidas, ok? No nosso momento ao vivo. No mais, um grande abraço virtual a todos e até mais!